Muito boa noite a todos os amigos e amigas fãs de Elvis Presley que estão acompanhando o audiobook de segunda a sexta às 8 horas da noite. Iniciamos hoje o capítulo 9 e, como estamos observando, Cat em cada capítulo traça um segmento da vida de Elvis. E hoje vamos com Cat para o estúdio com Elvis Presley. Em 1973, Cat participa pela primeira vez de uma sessão de gravação com Elvis, e ela vai contar tudo em detalhes. Quando Cat se depara com o estúdio em Memphis, o Stax Records, ela esperava um estúdio elegante, e o que ela vê não é tão elegante assim. Porém, o que o estúdio não tem em glamour, ele tem em demasia de qualidade. Elvis também vai apresentar Cat às Sister Holiday e elas se tornam amigas para uma vida. Vamos ver também a reação de Elvis quando Cat, que mesmo acostumada aos trajes extravagantes de Elvis, fica chocada com uma certa roupa. Elvis e Cat, capítulo 9. E se vocês cantam como anjos e não amam cantar, vocês abafam os ouvidos do homem, às vozes do dia e às vozes da noite. De Bram. Enquanto estava em Palm Springs, alguns meses depois de eu ter participado do show dele, Elvis planejou parar em Nashville para fazer uma gravação antes de retornar a Graceland. Ele queria que eu fosse com ele, mas eu tinha outro compromisso e não pude. Cat, sempre que você chega naquela parte alta de Bridge Over Troubled Water, eu espero por isso, e quando você entra, criança, isso me deixa excitado. Ele demonstrou lançando as mãos ao teto. Ele estava ansioso para me incluir em sua sessão em Nashville. Eu queria cancelar tudo e ir com ele, mas senti o peso da responsabilidade com os meus compromissos, principalmente porque já havia cancelado os 8 shows com Bob Darin. Então eu disse: Elvis, eu não posso. Vou sentir muito sua falta nessa sessão de gravação, ele disse, finalmente se dando como vencido. Recordo em uma ocasião, por volta das 3 horas da madrugada, Elvis grita para Charlie Rudd: Charlie, ligue para a RCA e diga que estou chegando. Ficou claro para mim de que, quando Elvis estava pronto para gravar, a RCA estava mais do que disposta a acomodá-lo. Foi só em 1973 que fiz a minha primeira sessão de gravação com Elvis. Até aquele momento eu estava ocupada com outras coisas e não pude marcar uma data de gravação por causa do conflito de horários. Eu estava visitando Memphis quando Elvis me pediu para ficar para a sessão e pela primeira vez eu estava livre e pude aceitar. Foi um momento muito emocionante. Finalmente, eu estaria em um dos discos de Elvis, embora já tivesse estado em sessões de gravação ao vivo feitas no Madison Square Garden e no Havaí, e provavelmente em concertos inéditos em Las Vegas ou em turnês. Se eu esperava um ambiente elegante, fiquei realmente surpresa, porque a sessão estava marcada no Stax Records, que fica no gueto de Memphis, um pequeno estúdio de gravação com uma cerca de arame farpado em todo o seu entorno. Os pisos eram inclinados na diagonal ou íngremes em direção à cabine de gravação interna. A razão pelo qual o piso era íngreme ou inclinado era porque às vezes os corpos podem bloquear o som, mesmo que haja microfones. Além disso, permite que todos vejam o que está acontecendo. A maioria dos estúdios de gravação separa todo mundo. Os bateristas em uma seção, os cantores em outra e montam painéis para separar todos. Nem sempre no Stax é por causa disso, ou apesar disso. O som era fantástico. Felton Jervis foi o produtor musical de Elvis. Felton se acomodou na cabine e supervisionou toda a sessão. Os produtores musicais são análogos.
semelhantes ao diretor de um filme e merecem todos os elogios que possam receber. Felton, às vezes, ficava um pouco nervoso por causa do dinheiro desperdiçado enquanto aguardava para gravar. Porque Elvis simplesmente não tinha pressa e o tempo de estúdio pode ser muito caro. Mas ele era um homem paciente que queria realmente dar ao público o melhor de Elvis e conseguiu. Lembro muito bem daquela primeira vez em Memphis. Eu estava muito nervosa com as novas cantoras do grupo, as Holiday Sisters, Mary e Ginger Holiday e Jeannie Green. Mas eu não precisava me preocupar, porque elas foram muito calorosas e gentis, com grande senso de humor, e fiquei impressionada com suas performances. Elas tinham vozes poderosas e eram boas músicas. Elvis me disse antes da sessão: são garotas brancas, mas parecem negras. Espere até ouvir essas garotas. Nos tornamos amigas e foram prestativas quando precisei de ajuda em uma mudança para Nashville. Elas tinham aquele som do Muscle Shoals, o que era interessante porque estávamos tentando conseguir o som de Memphis para Elvis, já que tinha feito tanto sucesso para ele em um de seus álbuns em 1969 ou 1970. Esse álbum foi simplesmente ultrajante. Era tão quente. Lembro que havia alguns músicos nessa sessão que eu não conhecia, mas James Burton estava tocando guitarra solo. John Wilson estava na guitarra base e G.J. Summer e The Stamps estavam lá. Então isso me fez sentir mais à vontade. Quando cheguei lá, estávamos todos sentados à espera de Elvis. Alguns afinavam instrumentos, bebiam Coca-Cola e, claro, havia os intermináveis hambúrgueres. Em Memphis, há alguns lugares abertos a noite toda para comprar hambúrgueres, mas estávamos todos viciados no Crystal Burgers. A razão pela qual a comida era tão importante é que só íamos para o estúdio por volta das 20 horas, ou, às vezes, somente às 10 horas. E normalmente mal começávamos a gravar antes da meia-noite. Se soubéssemos com certeza que Elvis gravaria uma música específica, nós a ouvíamos. Isto é um grande se, porque ele normalmente esperava até chegar ao estúdio antes de decidir o que gravar. Ele ouvia as demos em outra sala, onde os editores musicais e as pessoas que detinham os direitos de suas músicas pressionavam certas listas um pouco antes da gravação. Quando Felton realmente sabia que algo seria gravado, ele nos passava aquela música. Nós ouvíamos repetidas vezes e então trabalhávamos em nossas próprias partes. Escrevíamos nossos números, o que era um método totalmente novo de escrever a estrutura dos acordes para mim, porque fui treinada para cantar lendo notas. Numa sessão, recordo que Elvis deu a Felton uma gravação de Dobie Gray, We Had It All, e todos praticamente choramos quando ouvimos a versão de Dobie. Elvis olhou ao redor da sala para todos nós que estávamos tão emocionados com a música e disse a Felton: deixe quieto. A música não pode ser feita melhor do que isso. Eu realmente queria que Elvis gravasse aquela música. E ele tentou um vocal, mas ele sabia que não deveria ser tocado, que era de fato uma música de Dobie. Então, nada aconteceu. Mais de uma vez começamos às 8 horas da noite e só terminávamos a sessão às 9 horas da manhã seguinte. Realmente dependia do humor de Elvis. Se ele estivesse bem, ele simplesmente continuava. As sessões às vezes duravam 4 ou 5 dias. Na verdade, Felton me contou uma vez que eles mantinham a fita rodando e gravando a cada segundo, para que ele sempre tivesse alguma coisa na lata. Na verdade, eles ainda, até o dia de hoje, estão lançando takes de ensaio, o que realmente é uma pena, porque eram takes onde estávamos tentando conseguir o som certo, fazer acontecer e ainda não tinha acontecido. Elvis não ficaria satisfeito porque realmente acreditava que o aprove do artista
não deveria ser ignorado. Ainda consigo ver Elvis numa sessão de gravação, ocupando o seu lugar junto ao microfone, a cabeça para a frente, as mãos pressionando os auriculares mais perto dos ouvidos e as pernas balançando como loucas, rugindo. Pronto para começar. Roll! Vamos que vamos! Houve muitos takes em que Elvis dizia: não, isso não é bom, não vai rolar. Vamos fazer de novo. Take número 7 ou take número 8. Houve momentos em que ele conseguia algo em 2 takes, 3 takes, e havia momentos em que passeava por 17 ou 18 takes, tomadas, com pequenas diferenças em cada uma. Um sentimento diferente, um estilo diferente, um clima diferente, às vezes com ou sem back vocals. Uma das coisas que fãs e artistas reclamaram durante anos foi a maneira como a RCA Records mantinha reembalando o mesmo material e simplesmente lançando como um álbum diferente. Eles pegavam uma música de um álbum e outra de outro álbum e criavam o que chamavam de novo pacote. Elvis às vezes reclamava que o Coronel remixava seus materiais antes de serem lançados. Ele ouvia e dizia: isso não parece o que eu aprovei. Não sei se ele e o Coronel alguma vez discutiram sobre isso ou não, mas sei que Elvis ficou muito infeliz ao ouvir algo que ele não tinha aprovado. Em uma ocasião no estúdio, antes de começarmos a sessão, Green D sentou ao piano e começou a tilintar espontaneamente. Elvis se aproximou e começou a cantar junto. Ele acenou para mim. Venha! Gradualmente ele gesticulou para que alguns artistas se juntassem a nós, depois outros. Eu sabia que ele queria que eu iniciasse um solo. Enquanto isso, Felton distribuía microfones febrilmente e os colocava ao redor dos instrumentos. Elvis dirigiu todos silenciosamente, mas intensamente, apontando para o solo de guitarra e liderando o grupo com gestos de mão, acenos de cabeça e contato visual. O que começou como um aquecimento improvisado antes da sessão agendada acabou se tornando o hit Take Good Care of Her. Fiquei chocada algumas semanas depois, quando ouvi isso em uma jukebox em uma cafeteria durante a turnê. Elvis se vestia para as sessões de gravação como sempre fazia, porque era um showman de ponta a ponta. Algumas estrelas em sessões de gravação são dificilmente reconhecíveis porque vestem as suas roupas mais desmanteladas e mais parecem mendigos do que artistas. Mas Elvis sempre deu às pessoas algo interessante e curioso para ver. Ele poderia usar uma capa e, por baixo, colocava aquelas camisas brancas principescas, de mangas bufantes com calças azuis escuras ou pretas que ficavam justas na perna e abriam aquelas bocas de sino na barra, que estavam na moda naquela época, e botas. Ele quase sempre usava um cinto chamativo e óculos de sol. Eu adorava a maneira como o Elvis se vestia na maior parte do tempo, mas a única vez que comentei desfavoravelmente sobre uma roupa provocou nele mais reações do que eu esperava. Uma noite em Graceland, quando nos preparávamos para ir ao cinema, aconteceu de eu estar ao pé da escada quando Elvis desceu vestindo um casaco xadrez longo feito do que parecia ser um material de estofamento, com uma gola enorme de lã de cordeiro e cinto largo. Fiquei assustada e por um minuto pensei que o que ele estava vestindo era algum tipo de piada, uma pegadinha. Apontei para o casaco e disse rindo: parece uma colcha. Foi quando vi os músculos de sua mandíbula se contraírem, seus dentes cerrarem, e ele me lançou um olhar de total indignação. Então ele se virou e subiu as escadas sem dizer uma palavra. Não sei por que deixei escapar isso, porque estava acostumada com seus trajes. Este, no entanto, atingiu meu lado irônico e antes que eu pudesse me dar conta, havia ferido seus sentimentos.
Ele voltou vestindo uma versão modificada de uma roupa do Superfly, que imediatamente conquistou meu respeito. No dia seguinte, antes do jantar, Elvis estava assistindo TV na sala e eu estava na cozinha. De repente, ele gritou em um tom que eu sabia que era sério. Cat, vem aqui. Veja isso, disse ele apontando para a TV. Ele repetiu mais uma vez, dizendo, olhe bem. Isso realmente parece com o meu casaco? Olhei para a tela e vi um comercial de loja de móveis onde um casal demonstrava sofás e camas. Sua mensagem foi tão sutil quanto uma colisão entre trens, e eu, muito desconfortável, forcei um sorriso e encolhi os ombros. Elvis ganhou novamente. Como disse antes, sempre que Elvis entrava numa sala, ele instantaneamente se tornava o centro das atenções e o mesmo acontecia durante uma sessão de gravação. Ele geralmente entrava em uma sala com um grande rugido. Hey! Ele nunca foi direto ao microfone e começou a cantar. Nós nos reuníamos perto do piano e nos aquecíamos com talvez um hino. Alguém começava a dedilhar o hino numa guitarra e Elvis ou Charlie podiam sentar e começar o hino ao piano. Era um momento de aquecimento necessário para Elvis e para todos nós. Mesmo que Felton estivesse cansado de esperar por nós, pelo menos ele compreendia que esse tipo de exercício era muito importante para nos soltarmos. No entanto, isso poderia durar 2 horas até 3. Mas o aquecimento é essencial para um cantor. Elvis nunca aprendeu isso. Ele então e tão somente usava o bom senso. Um aquecimento típico incluiria hinos como Lead Me, Guide Me Along the Way, Guie-me por um longo caminho, e meu favorito. When the storms of life are raging, stand by me. Stand by me. When I do the best I can, and my friends misunderstand, thou who rulest wind and water, stand by me. Stand by me. Quando as tempestades da vida estiverem violentas, fique comigo. Quando eu fizer o melhor que puder e meus amigos não entenderem, tu que governas o vento e a água, fique comigo. Fiquei grata por sua determinação em se preparar, porque tinha que aquecer meus agudos. Elvis era um daqueles que precisava de aquecimento para poder cantar com a versatilidade pela qual se destacava. Não acredito, mas sei que existem professores de canto em Los Angeles que ensinam cantores de apoio a não aquecerem. Que absurdo. Dizem que uma vez que você fala, você pode cantar. Eu, pelo menos, não falo tão alto quanto canto e tenho que me preparar para essas notas altas. Final da parte 1 do capítulo 9. Amigos e amigas, amanhã eu volto com mais do audiobook Elvis e Cat. Elvis para sempre.